Catedral Diocesana de Xingu Altamira apresenta Em Missão. Olá, meu irmão, minha irmã. Deus seja louvado pelas nossas ações. Esse terceiro domingo do mês de agosto, a igreja celebra o Dia da Vocação Religiosa. Lembrando que o mês de agosto é o mês das vocações. Celebramos no primeiro domingo, o domingo da vocação sacerdotal, da vocação daquele que é ordenado para servir ao Senhor. O segundo domingo, a vocação da família. E o terceiro domingo, a vocação religiosa. Sobre esse assunto é que a gente vai conversar nesse nosso encontro de hoje. E para início de conversa, gostaria de lembrar aqui um pouco a vocação de Jeremias. Interessante que no capítulo 1 de Jeremias, o verso 5, o Senhor vai dizer a Jeremias: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Interessante estas palavras do texto sagrado para enfatizar a vocação de Jeremias. Vocação é o chamado de Deus. Chamado de Deus e uma resposta nossa a esse chamado. Jeremias foi servir ao Senhor. O Senhor já nos escolhe desde o ventre materno. E para dizer a verdade, Deus, quando nos dá a vida, Ele não nos dá a vida para que a gente saia por aí sendo nada. Ele nos dá a vida para que sejamos alguém importante que vai lhe servir e exercer um grande serviço na vida das pessoas para a construção do reino de Deus. Deus cria a Terra, esse planeta, nos cria e toda essa sua criação tem um sentido em vista do outro. Assim é a nossa vida, é a nossa vocação. Vocação religiosa, esse terceiro domingo do mês de agosto. O terceiro domingo, a vocação religiosa. E a gente pergunta, eu sempre também fiquei alguns momentos assim, eu me atrapalhava todo quando dizia, mas por que primeiro domingo é o dia da vocação sacerdotal, né? Da vocação do ordenado, aquele que é ordenado, que é um dos sacramentos, que é a ordem, o sétimo sacramento. E o terceiro domingo vem falar sobre a vocação religiosa. Eu sempre misturava muito essas coisas porque o padre não é um religioso. E porque vem o terceiro domingo e se diz, esse é o dia da vocação religiosa. A vocação religiosa, aqui se entende a vocação daqueles que são consagrados, que não são ordenados. O primeiro domingo é aqueles que são ordenados, que recebem o sacramento da ordem. Esse terceiro domingo, a vocação religiosa, lembra aqueles que são consagrados ao Senhor. E entre aqueles que são consagrados ao Senhor, tem o irmão, tem a irmã, mas tem o padre também. São aqueles que recebem ou que fazem os votos de pobreza, castidade e obediência. E essas pessoas pertencem a uma congregação, ou a um instituto, ou a uma ordem religiosa. Então,
Veja bem, os religiosos aqui entendido, a vocação religiosa, aqueles que são consagrados ao Senhor, que pertencem a uma congregação religiosa. Aqui na nossa diocese do Xingu, nós temos algumas congregações religiosas. E nessa nossa live, eu convidei uma irmã e um padre, o padre também, que pertence, tem um padre que é religioso e tem um padre que não é religioso. Eu não sou religioso porque sou padre diocesano, não pertenço a uma congregação. Então, vai conversar conosco, convidei o padre Rodolfo e a irmã Thelma. E para início de conversa, né, já conversando com você sobre a vocação do religioso, vamos escutar a irmã Thelma falando um pouco da sua vocação, em poucas palavras, a sua vocação e como é que se deu a sua entrada na congregação das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt. Escutemos. Irmã Thelma Maria Coelho Barbosa, franciscana de Ingolstadt. A minha vocação surgiu vendo o trabalho paroquial das irmãs no interior do Maranhão. Aí comecei a falar para minha mãe que eu queria ser uma irmã, mas uma irmã missionária. Mais tarde eu descobri as franciscanas de São José em São Luís, no Maranhão. E percebi que minha vocação era ser franciscana. E hoje, como franciscana de Ingolstadt, aqui em Altamira, no Pará, sinto que ser irmã é servir Jesus Cristo, pobre, crucificado e misericordioso, como irmãs de todos, para promover e restaurar a vida, transformando o vale de lágrimas em vale de graças, a partir das minhas raízes ancestrais. Ajudar as jovens para que elas descubram sua vocação, não tenha medo de assumir, tanto faz a vocação religiosa como a jovem e o jovem, a sua vocação sacerdotal, mas tendo como referência o seu chamado, que é por Jesus Cristo, e é Ele o qual devemos seguir. Ele é a mística de nossa vida. A partir das nossas raízes ancestrais, não perder de vista as nossas origens, que nos sustenta e nos fortalece. Uma vocação religiosa, uma vocação qualquer, ou um chamado de Deus, a gente vai descobrindo não apenas individualmente. Várias pessoas fazem parte desse processo histórico de descoberta da nossa vocação. Olhando os textos bíblicos, por exemplo, a vocação de Samuel. Samuel precisou do auxílio de Eli para escutar o chamado de Deus. E o padre Rodolfo, ele também contou com a participação de outras pessoas que ajudaram ele a discernir a sua vocação. Até lembrando bem a você, a melhor forma de convidar e de ser promotor vocacional é o testemunho nosso testemunho. O nosso testemunho vai com certeza arrastar vocações. E é isso que aconteceu na vida de várias pessoas e aconteceu na vida do padre Rodolfo. Vamos ver como é que ele descobriu a sua vocação. Eu sou padre Rodolfo, missionário do Verbo Divino da Indonésia. Estou aqui no Brasil e na Amazônia, região Amazônia, há 15 anos. Quando me perguntaram como surgiu a minha vocação, a resposta é esta, que o padre que me batizou, o padre Wolfgang Jerum, um alemão, trabalhava muito tempo na minha paróquia, na minha região. O jeito dele para aproximar as pessoas, conversar com as pessoas, celebrar, me atrai muito.
Outra coisa que o meu tio, o padre Clemente, há 28 anos de padre, que está na África, Zâmbia, também quando ele foi de férias sempre me visitou minha mãe, minha família, e a presença dele também, o jeito dele também me chamou a atenção e decidi para ser padre, como ele, ou aquele padre que me batizou. Estou aqui, agora dia 24 de agosto este mês, vou completar meus 16 anos de padre, da congregação do Verbo Divino. Talvez pessoas perguntaram por que vocês querem ser missionário do Verbo Divino. Eu escolhi ser dita Verbo Divino como para ser padre. Eu respondi o seguinte, porque naquela época, na minha infância, até minha ordenação, os missionários do Verbo Divino trabalhavam na minha paróquia, porque a presença deles naquela época até saíram daquela paróquia, entregaram para a diocese, me atraíram muito, me chamaram a atenção e decidi para ser missionário do Verbo Divino como eles. E agora estou aqui na área pastoral Padre Federico, região de Altamira. Obrigado. Como é lindo a história de cada vocação. Quem sabe você pode conversar com algum padre, alguma irmã, para ver como é que deu a descoberta dessa vocação. É interessante cada história, cada detalhe dessas histórias que a gente escuta sobre a vocação de nossos irmãos. O Papa João Paulo II, ele dizia que um religioso é uma pessoa cristoforme, ele usou essa palavra, cristoforme, isto é uma vocação, ou ele é aquele vocacionado que realiza o prolongamento na história da igreja da presença do Cristo ressuscitado. É a isso que nós somos chamados, a ser testemunhos do Cristo ressuscitado. Por isso que o Senhor chamou os apóstolos a prolongarem a sua missão. Nós somos esses continuadores da missão que o Senhor nos confiou, confiando aos apóstolos. Que Deus seja louvado em cada vocação e que cada vocação seja de fato um serviço prestado a Deus e ao irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço.